Bom dia a todos. Hoje a gente vai ter o guia de estudo do culto ou do sermão noturno de ontem, dia 4 de agosto, no qual o seminarista Pedro nos entregou uma mensagem muito poderosa, muito abençoadora da parte do Senhor a respeito da famosa parábola do filho pródigo, né, lá em Lucas 15, do versículo 11 até o 32, que ele sabiamente nos mostrou que esse nome clássico que a parábola ganhou não é nem bíblico e nem muito sábio, né? Já que o filho pródigo não é o mais importante. E aí a gente pode trabalhar em algumas direções com essa mensagem que ele nos trouxe, que foi muito boa. Então, eu diria o seguinte: você pode abrir aí a teu bate-papo, a tua roda de conversa com o seu grupo. Você pode usar, por exemplo, aquela historinha de Pedro carregando pedras que ele contou, né? Se você estava no culto, você se lembra que o Pedrinho trouxe uma ilustração até cômica, mas bastante educativa, de uma história imaginada, não é uma história bíblica, não é fato, uma história imaginada de Jesus pedindo para os discípulos carregarem pedras. Então, Pedro, sabendo que Jesus caminhava muito, pegou uma pedra bem pequenininha, mas na hora do almoço Jesus transformou as pedras em pão e ele ficou sem lanche porque a pedra dele era pequenininha. Aí Jesus mandou de novo que eles pegassem pedras e Pedro então pegou uma bem grandona esperando um lanche grande, mas Jesus mais à frente apenas manda eles jogarem a pedra no rio. Quando eles reclamam, Pedro principalmente, achando que iam ter pão, Jesus diz assim: mas eu mandei vocês carregarem pedras para mim, não foi para vocês mesmos. E o Pedrinho, nosso Pedrinho então, diz que muitas vezes nós carregamos pedras para Jesus, mas na verdade é para a gente mesmo que a gente está carregando, né? Isso toca na questão das motivações, né? Quais são as nossas motivações para fazer as coisas na igreja ou coisas de motivação religiosa. Nem sempre as motivações são as que deveriam ser. Uma outra forma de começar esse bate-papo seria de uma maneira mais genérica, já que a parábola fala de dois filhos, de um pai com dois filhos. Talvez uma introdução interessante seria abordar isso, né? Perguntar para o seu grupo como é que vocês têm visto a relação entre pais e filhos na modernidade, na nossa sociedade, né? Até mesmo na igreja, né? A obediência aos pais, né? A honra aos pais, pais que muitas vezes não são obedecidos, pais que muitas vezes não se colocam como autoridade sobre seus filhos. Isso pode gerar um bom bate-papo aí, produtivo. Ou o outro lado da moeda, né? Filhos que se matam, né? Se acabam, se apartam, se odeiam por causa de herança dos pais, né? O pai morre, no dia seguinte acabou o laço fraterno entre os filhos, porque todo mundo quer disputar a herança, que às vezes nem vale tanto assim, né? Um terreninho lá num bairro, às vezes até não tão bom quanto que os próprios filhos já conquistaram em suas vidas, mas todo mundo quer o seu direito, que tem a ver também com o estudo que a gente tem. Bom, a parábola é muito conhecida e o Pedrinho chamou da parábola do homem que tinha dois filhos. E Jesus então falava a dois públicos, Pedrinho nos mostrou isso, tanto os pecadores quanto aos líderes religiosos. Os pecadores recebiam Jesus com alegria, os líderes religiosos se afastavam de Jesus e criticavam Jesus pela maneira justamente com que ele se aproximava dos pecadores. E aí o Pedrinho nos falou sobre duas maneiras de estar morto e perdido e uma única maneira de estar vivo e ser achado. Obviamente ele está falando que o filho caçula representava ali os pecadores, inclusive os pagãos, que não participavam, né, rejeitavam a revelação de Deus, não tinham a revelação de Deus, ou simplesmente viviam fora dos padrões do povo de Deus, mas que havia esse outro grupo dos religiosos que apesar de terem todos os recursos, terem os oráculos de Deus, como diz Paulo, lá aos Romanos, ainda assim tinham rejeitado
né, e a graça de Deus, achando que poderiam apenas pelas suas obras, né, pelo seu conhecimento, satisfazerem a justiça de Deus. Bom, alguns detalhes da parábola só para vocês lembrarem, né? Quando o caçula pede a sua parte como caçula seria 1/3 da herança, porque o primogênito mais velho tinha sempre o dobro do que os demais. Então ele estaria pedindo 1/3 da herança e possivelmente o pai deve ter vendido algumas propriedades para poder satisfazer o pedido maluco do filho, né? Mas o essencial é percebermos o quanto era ofensiva essa atitude naquela cultura. Acho que até hoje seria, né? Parece que está pedindo para o pai morrer logo. Então ele vai e não só ofende o seu pai com esse pedido, mas ele ainda gasta aquilo que seu pai gastou a vida inteira para adquirir, né, das piores formas possíveis. Mas a questão é que ele, então, se arrepende e volta para o seu pai, se bem que o plano dele de ser um servo demonstra que ele ainda não tinha entendido que o ponto central não era nem a sua atitude má e nem a sua boa atitude de arrependimento, mas o ponto central era que o pai, com a sua graça amorosa, de fato iria restaurá-lo à filiação, à família, e não a uma posição de servo. De qualquer forma, então, nós temos o filho caçula, né, representando esses, e o primogênito, né, o mais velho, representando aquele que tendo vivido a vida inteira debaixo das regras do pai, na casa do pai, fazendo o que ele achava que deveria fazer, e que deveria mesmo, né, estava certo em fazê-lo, mas que demonstra, no final das contas, que seu coração está mais longe do pai do que o filho que se afastou. Porque ele, em momento algum, percebe que precisa se arrepender, né? Pelo contrário, ele acha que estando certo, estando fazendo certo, estando na casa do pai, ele tinha direitos adquiridos e, por sinal, direitos que não estavam sendo honrados pelo pai, né? Ele diz: poxa, pai, eu estou aqui sempre te servindo, o senhor nunca, eu tenho te servido como escravo. Essa é a pegada, né? Isso aqui demonstra o coração dele. E o senhor nunca me deu um cabrito. E o pai fala: você podia pegar todos os cabritos para fazer o que você quisesse, né? Porque é tudo teu. Então a graça do pai estava sempre disponível, ele nunca a recebia porque ele preferia trabalhar como escravo, que na verdade era a ideia do outro filho, né? Quando ele volta para o pai, a ideia dele é ser restaurado à posição de filho escravo, mas nenhum deles o pai quer como filho escravo, ele os quer como verdadeiros filhos, né? Que vivem pela graça do pai. Então, Pedrinho apontou claramente aí que essa obediência mecânica aos preceitos de Deus, mesmo quando ela é formalmente correta, ela não agrada a Deus. Na verdade, ela afasta de Deus, porque ela traz ao coração de quem obedece mecanicamente um senso de justiça própria, que é aquilo que Deus mais detesta, né? E é aquilo que mais afasta o coração de Deus, mais endurece o coração do pecador de Deus, né? Da verdadeira vontade de Deus, que é baseada na sua graça e no seu amor gratuito. Então, essa obediência mecânica é a verdadeira condenação da parábola, porque ela produz esse senso de justiça própria que se manifesta de algumas maneiras. Então, não é tão interessante você apenas dizer a gente não deve ter justiça própria, né? Porque também não dá para dizer para as pessoas: olha, então pare de obedecer a Deus e faça tudo errado. Não é essa a ideia. Mas como detectar que o meu coração tem justiça própria? Só porque eu tenho funções na igreja, só porque eu faço coisas na igreja, só porque eu sou da igreja, então eu tenho justiça própria? Não. Mas é possível detectar. Há alguns indícios que aparecem na parábola. Talvez o principal deles seja a capacidade acusatória, né? Quem tem justiça própria instalada no coração, ele rapidamente deixa de se ver como um réu da justiça de Deus, porque afinal de contas ele é justo, e passa a se ver como um juiz da falta de justiça dos seus irmãos. Então, um indício claro de justiça própria é se você tem uma facilidade muito grande em julgar a espiritualidade dos outros, né? Em se julgar acima dos outros, em apontar para os outros. O clássico exemplo dentro do próprio farisaísmo, dentro do próprio Evangelho de Lucas, é a oração do fariseu.
ele diz, graças te dou porque não sou como esse outro. Então, você pode cutucar aí os irmãos, né, perguntando, escuta, você tem facilidade, né, vem muito fácil na tua mente, nos teus lábios, palavras de acusação? Né? E aquele lá, você viu aquele outro, a família do outro lá, o outro é todo torto, aquele lá, não sei o quê. Né? Esse aí que está vindo para a igreja, duvido que fique. Né? Esse tipo de comentário traduz, expõe um coração que tem justiça própria. Então você vê isso claramente na vida do irmão mais velho, né, que está pronto a dizer, esse teu filho, né, que fez tudo errado. Algo que o Pedrinho também apontou é que esse coração aí do primogênito, né, esse coração do filho cheio de justiça própria, ele também, por causa dessa justiça própria, por causa desse senso de justiça própria, ele acaba não sendo um coração grato, né? Afinal de contas ele está merecendo o que ele recebe de Deus. Então ele não tem um coração de gratidão, as orações dele não são cheias de gratidão, muitas vezes tem muito pedido, né? Afinal de contas ele está merecendo mais e Deus não tem dado tudo que ele merece. Então, esse senso de troca também, em uma outra cena, aparece com muita clareza quando Jesus diz, né, Jesus está almoçando com um fariseu e ele mostra para o fariseu que ele não deveria ficar convidando só pessoas que podem retribuir o favor, né? Deveria convidar os pobres, os aleijados, né, os mendigos, que nunca vão poder convidá-lo de volta, né, fazer esse quiprocó. Lucas 14, versículo 12 em diante, Jesus dá essa bronca aí em um outro fariseu chamado Simão. E muitas vezes essa relação de troca, na verdade, ela é também com Deus, né? Eu faço e Deus me devolve. E talvez a gente possa resumir o teste do coração justo nesse mau sentido, né? Esse cheio de autojustiça, pela ira que o Pedrinho apontou, mas ira na Bíblia não é necessariamente raiva, né? A ira é um sentimento de injustiça. Então você pode ter uma ira santa quando a justiça realmente acontece, mas é muito difícil o coração humano ter uma ira santa porque nós somos injustos por natureza, né? Deus é que tem ira santa. Mas no nosso caso, muitas vezes nós temos esse sentimento de injustiça, de sermos injustiçados. Né? Sermos injustiçados. Então, o fulano lá pegou o cargo que eu que merecia, me senti injustiçado. Fiz tudo e ninguém veio me agradecer, injustiçado. Estou dando dízimo e fiquei desempregado, injustiçado. Né? Às vezes, o sentimento de injustiça aponta para os outros. Né? Mas, por exemplo, se eu estou dando dízimo e fui injustiçado com desemprego, quem é o culpado? Só o patrão que me desempregou? Só a Dilma que colocou o país numa recessão? Ou também Deus que não cuidou da minha família? Às vezes eu não falo, mas lá no fundo do coração eu tenho um sentimento de injustiça até contra Deus. Afinal de contas eu estou fazendo tudo certo e Ele não retribuiu da maneira justa, correta, que seria me abençoando. Então esses testes são muito interessantes que mostram para a gente que há uma injustiça própria. E o remédio é aquele que o filho mais velho não apresentou, mas o filho mais novo sim, que é o arrependimento. Né? No caso do filho mais novo, ele se arrependeu das suas más obras, afinal de contas ele, né, fez um monte de bobagem, mas ele também se arrependeu da sua boa obra, né, quando ele pensou que poderia dizer para o pai, olha, eu quero ser tratado como um servo. Na verdade ele estava pensando que podia apresentar uma boa obra ao seu pai e receber a recompensa, e o pai não aceita, ele diz, não, você é meu filho e você vai ter de ser tratado com graça. Ele acaba nem falando o seu plano para o pai. Era isso que faltou para o filho mais velho, esse arrependimento das suas boas obras, né? E nós também precisamos muitas vezes nos arrepender das nossas boas obras quando elas enchem o nosso coração de justiça própria. Não quer dizer deixar de fazer coisas certas, quer dizer parar de confiar nas nossas coisas certas para agradar a Deus. Nós confiamos apenas na obra do Senhor Jesus. E o Pedrinho terminou brilhantemente o sermão mostrando que de fato Jesus é aquele irmão mais velho, né, perfeito. Ele deu não apenas um terço daquilo que era seu, mas ele deu tudo que era seu para nós. Deu sua vida, sua riqueza,
a sua filiação, né? A sua vida eterna, a sua casa, a sua família, tudo nos pertence pela graça que Ele manifesta a nós. Né? Hebreus 2,11 diz assim, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E de fato, Jesus é esse irmão mais velho perfeito que nos restaura a casa do Pai. Tá bom? Assim, um outro exemplo, né, dos fariseus e esse julgamento de quem se acha muito justo, lá em Lucas 7:39 em diante, aquela mulher pecadora que lava os pés de Jesus e o fariseu diz, se esse aí, olha o termo, se esse aí soubesse quem é essa mulher, se ele fosse profeta de verdade, e essa mulher aí não vale nada. Então, essa mentalidade do julgador. Então, você pode fazer perguntas nessa linha, né? Você reage bem às críticas, isso também é importante, né? É um teste importante. Como é que você reage a uma crítica? Provérbios 12:1 diz que o sábio gosta da correção. Então, se você é sábio, se você tem um coração sábio, um coração humilde, se o seu coração não está cheio de justiça própria, você vai apreciar a correção. Né? Mas se você tem justiça própria, você não gosta de ser corrigido, você não gosta de ser criticado, você tem que estar sempre sendo elogiado, né? A tapinha nas costas é essencial para as suas relações. Esse é um bom teste também, se você tem abrigado a justiça própria no seu coração. Como têm sido suas orações? Você mais agradece ou mais reclama? Né? Um teste importante também, que tem a ver inclusive com o sermão da manhã, que o reverendo Júnior, né, nos deu lá, também foi bastante proveitoso. Mas não dá para entrar em todos os assuntos ao mesmo tempo num estudo bíblico de pequenos grupos. Então, acho que esses são bons direcionamentos, boas perguntas que vão gerar uma boa conversa, uma boa interação, talvez testemunhos bonitos aí, uma reflexão profunda sobre essas verdades espirituais da casa do Pai. Bom, Deus abençoe, boa semana, bom estudo para todos.